professora da EP, se você ainda não me conhece, e hoje eu trouxe um assunto muito importante que vocês sempre me perguntam, é uma das dúvidas mais perguntadas pra gente, que é sobre moradia aqui em Buenos Aires. Bom, eu acabei de fazer um post lá no nosso Instagram falando sobre os tipos de moradia que a gente tem aqui em Buenos Aires, né? Porém, hoje a gente vai conversar especificamente sobre os aluguéis, como são os aluguéis aqui em Buenos Aires. Então já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo e também aproveita e vai lá no nosso Instagram porque tem muito conteúdo, eu garanto que você não vai se arrepender em seguir a gente. Então vamos lá para o assunto de hoje. Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber é que na Argentina existem duas leis de aluguel. A primeira é a lei dos aluguéis temporários e a segunda é do aluguel tradicional de 3 anos. Então hoje eu vou explicar para vocês essas 3 maneiras de você alugar o seu apartamento aqui em Buenos Aires. Bom, então vamos conversar primeiramente sobre o aluguel temporário. Bom, o aluguel temporário está permitido em lei por apenas 3 meses. Porém, a gente pode ir renovando esses meses, esse contrato de 3 meses, porém, existe aí um adicional sempre que você renova o seu aluguel. Então, digamos assim, que você alugue o seu apartamento de um contrato de 3 meses. A partir desse terceiro mês, quando se for do seu interesse e for do interesse do dono do apartamento, vocês podem renovar o contrato, porém, com um adicional de 10 a 20% mais ou menos, dependendo da inflação, de aumento no seu aluguel. Então vamos às desvantagens e vantagens de um aluguel temporário. Eu vou listar aqui para vocês. Bom, então as vantagens do aluguel temporário são, praticamente todos eles vão ser mobiliados, perto da faculdade, né? A gente está dizendo, por exemplo, da UBA e da Barceló, ou de algumas universidades particulares também, porém todas elas são cêntricas, então a maioria desses apartamentos temporários eles vão ser cêntricos. Uma outra vantagem também é que ele é menos burocrático para você ingressar, como vocês vão ver que é muito burocrático, por exemplo, o aluguel tradicional. A maioria desses contratos tem a opção dos serviços serem incluídos nesse valor do aluguel, como por exemplo, serviços de água, de luz, de gás e também de internet e também de condomínio, que aqui, se você não sabe, condomínio se chama expensas. Agora, a desvantagem desse contrato temporário é que os valores acabam sendo um pouco maiores. A partir aí de R$ 1.200, R$ 1.300 você vai conseguir um apartamento temporário para alugar aqui em Buenos Aires. Bom, agora eu vou pôr aqui para vocês do lado quais são os requisitos para fazer um contrato temporário. Bom, como eu disse para vocês, é muito menos burocrático porque o que as empresas imobiliárias e os próprios donos exigem é apenas 3 valores do aluguel para você fazer a entrada no apartamento. Esses 3 valores de aluguel, eles correspondem a um aluguel adiantado, um valor do aluguel correspondente ao depósito, que é um depósito de garantia. Esse depósito ele é devolvido após o final do contrato, quando você entregar as chaves para o dono tem que te devolver esse depósito, caso você entregue o apartamento da mesma maneira que te foi entregado, como por exemplo, se tiver tudo certinho no apartamento, como você recebeu, você vai receber esse depósito de volta no final do contrato. Aí o terceiro valor, ele corresponde aos horários da imobiliária. A maioria dos apartamentos temporários, as imobiliárias cobram uma comissão, então essa seria o terceiro valor que você pagaria para ingressar, assinar o contrato e receber a sua chave do apartamento. Já adiantando que esses 3 valores, eles não são 3 aluguéis adiantados, tá bom? Esses 3 valores são um valor que você tem que pagar para entrar no apartamento. Então, digamos assim, o primeiro valor que eu falei para vocês é o valor do contrato do aluguel adiantado. Esse sim é um aluguel adiantado, então quando você ingressa no apartamento, por exemplo, dia 1 de janeiro,
Você faz o contrato dia 1 de janeiro, recebe as chaves dia 1 de janeiro. Então você não vai precisar pagar o mês de janeiro porque você já pagou. Então o segundo aluguel você vai pagar apenas em fevereiro. Então isso quer dizer que você não está pagando os 3 aluguéis adiantados. Isso é apenas um valor para você ingressar no seu apartamento. Bom, agora vamos falar sobre os aluguéis tradicionais. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que os aluguéis tradicionais, eles têm a duração de 3 anos, tá? E eles têm um reajuste anual segundo a porcentagem de inflação no ano, tá? Então, eu vou listar aqui para vocês do lado as desvantagens e as vantagens, né? Ou seja, as características de um aluguel tradicional. A primeira delas é que esses apartamentos, eles não vêm mobiliados, então você teria que comprar todos os móveis, exceto o fogão. O fogão é um dos móveis que todos os apartamentos têm, porque normalmente ele tem que ser já instalado, né? Então eles já vêm todos instalados, então normalmente seu apartamento vai sim ou sim ter um fogão. Agora o restante das coisas como cama, geladeira, guarda-roupa e essas coisas, aí você vai ter que providenciar. Bom, as outras características, né, que tem um valor menor. Esses apartamentos você consegue achar a partir de 800 a 900 reais. Quanto mais cêntrico, quanto mais perto da faculdade, você vai achar um valor maior. Agora, quanto mais afastado, é um valor menor, tá bom? Uma das outras características também é que é muito burocrático para você ingressar em um apartamento de aluguel tradicional, porque não sei se você já alugou um apartamento ou uma casa no Brasil, mas é basicamente a mesma coisa, então é bem burocrático, ainda mais para nós estrangeiros. O contrato, né, de 3 anos com reajuste anual, como eu disse para vocês, e todos os serviços como luz, água, internet, expensas e condomínio, eles são pagos à parte, ou seja, pelo próprio inquilino. E normalmente você precisa instalar, né, se cadastrar em cada um desses serviços e já instalar você mesmo no apartamento. Bom, agora vamos para os requisitos para fazer um contrato de aluguel tradicional de 3 anos. Bom, vou listar aqui para vocês aqui do lado e vamos lá. Primeiramente, né, os valores que você vai gastar para fazer um aluguel tradicional. Primeiro é um aluguel adiantado. Às vezes pedem de 1 a 2 depósitos, que é o mesmo que eu falei para vocês, que é um depósito de garantia, que no caso, se o apartamento estiver certinho quando você entregar a chave, você vai receber esse valor de volta. Agora, existem outros 2 requisitos muito importantes que são excludentes, como a gente fala aqui, são muito importante que a maioria dos apartamentos vão te exigir. O primeiro é o comprovante de renda, ou, como você já deve ter ouvido, recibo de sueldo. Por exemplo, que você tenha um trabalho registrado aqui na Argentina, você precisa comprovar que você trabalha, que você recebe por isso. Então, você precisa ter esse comprovante para você ingressar em um apartamento nesse contrato tradicional, tá? Coisa que a gente não vai precisar, por exemplo, no contrato temporário. Um segundo requisito muito importante também é a garantia proprietária. Bom, a garantia proprietária é o fiador, uma pessoa que tem uma propriedade aqui na Argentina ou em Buenos Aires. Normalmente eles aceitam apenas pessoas que têm propriedade aqui em Buenos Aires, que vai ser o seu fiador, ou seja, uma pessoa que vai ser o seu seguro caso você não consiga pagar o aluguel ou algo do tipo. Que é uma coisa muito comum quando a gente vai alugar um apartamento ou uma casa aí no Brasil. Então, se você já alugou aí no Brasil, você já sabe que isso é um dos requisitos para qualquer lugar do mundo. Então, por isso que faz com que o apartamento de aluguel tradicional aqui para o estrangeiro seja um pouco mais difícil da gente conseguir. Tá,
Eu sei que todos somos estrangeiros e é muito difícil a gente conhecer alguém que tenha uma propriedade aqui em Buenos Aires, né? Então, qual que é a alternativa ou o substituto desse requisito? Bom, o substituto para essa garantia proprietária para nós estrangeiros que não conhecemos ninguém assim que tem uma propriedade aqui é o seguro de caución. Esse seguro de caución é basicamente uma empresa que trabalha nesse ramo, que vai trabalhar basicamente como o seu fiador. Ela tem certos requisitos em que você vai apresentar toda essa documentação, vai fazer um pagamento e ela vai ser a sua fiadora. Então, você não precisa, se você não conhecer ninguém, né, que tem uma propriedade aqui na Argentina, você pode contratar essa empresa de seguro de caución para ser o seu fiador, para você conseguir alugar esse apartamento. Agora, quais são os requisitos para você contratar um seguro de caución? Bom, vamos lá, que é um pouco complicado, mas eu vou tentar explicar para vocês muito resumidamente. Vou colocar aqui para vocês 2 tipos de seguro de caución. O primeiro deles é um seguro de caución que é para estrangeiros, né? Pessoas que não têm comprovante de renda, pessoas que não têm DNI ainda. Então, por exemplo, a Rogax é uma empresa que aceita estrangeiros, que você pode fazer toda essa documentação, você pode contratar eles apenas com o seu RG e comprovante de estudos, porém, nem todas as imobiliárias tradicionais, de contratos tradicionais, nem todos os donos aceitam esse tipo de seguro de caución, tá? Então, se você estiver procurando apartamento e você não tem comprovante de renda, eu indico sempre você perguntar para o dono antes: você aceita esse seguro de caución? Você já trabalhou com esse seguro? Porque eu tenho esse e é de confiança. Bom, essa é uma opção para nós estrangeiros e estudantes que não temos comprovante de renda, e é um dos seguros de caución que é um pouco difícil dos donos aceitarem, vamos dizer assim. Mas se você procurar bem, você consegue. Agora, a segunda opção, que é um seguro de caución, que você já deve ter visto falar, como Finae, Garantia Já e etc., são tipos de seguro de caución que todas as imobiliárias aceitam. Porém, vou mostrar para vocês quais são os documentos que a gente precisa para contratar essas empresas. Um dos documentos mais importantes é o DNI. Então, se você não tem o seu DNI e ainda está com a sua precária, você não vai poder contratar essas empresas de seguro de caución, porque o requisito obrigatório é você ter o DNI. E um segundo documento que eles pedem para a gente fazer essa contratação desse seguro de caución é o recibo de sueldo ou comprovante de renda. E esse comprovante de renda tem que ser da Argentina, sim ou sim. Normalmente, eles pedem que você tenha uma renda de você e as pessoas que moram com você de até o triplo do valor do aluguel. Por exemplo, se o aluguel que você quer, vamos dizer, é 50 mil pesos, e você, na sua casa, mais a pessoa que mora com você, ganham juntas 150 mil pesos, isso é o triplo do valor do aluguel. Então, vocês conseguiriam comprovar essa renda que triplicasse o valor do aluguel, então vocês conseguem contratar essa empresa. Agora, se você e nem a pessoa que mora com você consegue triplicar esse valor, ou se você, por exemplo, não tem trabalho, você não tem comprovante de renda, você pode emprestar esses comprovantes de renda de amigos, né? Por exemplo, eu fiz isso quando eu aluguei esse apartamento. Eu arrumei 2 amigos que tivessem esse comprovante de renda que triplicassem juntos o valor do meu aluguel. Então, eu consegui contratar com eles bem mais fácil. Então, resumindo, né, temos essas 2 opções de empresas de seguro de caución que fazem esse serviço de ser o seu fiador para você alugar o seu apartamento. A primeira opção é a opção que você não precisa do DNI e nem comprovante de renda, apenas seu RG ou passaporte e comprovante de estudos. E é a opção mais fácil para nós, estudantes estrangeiros, né? Porém,
é a opção que os donos e imobiliárias menos aceitam. Então você precisa de muita perseverança e muita procura para procurar alguém que aceite essa opção mais fácil. E a segunda opção são essas outras empresas mais conhecidas, e eu tenho certeza que todas elas, as imobiliárias, elas aceitam, tá bom? E uma das coisas em comum entre essas duas opções é que você vai precisar fazer um pagamento para eles de 3 vezes o aluguel. Então, juntando todos esses requisitos de entrada, né? Vamos colocar aqui agora todos os requisitos de entrada para você fazer um aluguel tradicional. Além de você pagar um aluguel adiantado, um depósito no valor do aluguel, você vai ter que pagar o seguro de caução, que seria 3 vezes o aluguel. Então, juntando tudo, seriam 5 vezes o valor do aluguel que você tem interesse em alugar. E uma das coisas mais importantes que a gente precisa ver antes de alugar um apartamento, seja ele temporário ou tradicional, é verificar os requisitos do apartamento e ou do prédio. Porque normalmente tem apartamento que não aceitam, por exemplo, mascotes, por exemplo, cachorro-gato. Tem apartamentos também que não aceitam menores de 18 anos, como crianças, né? Tem muitos pais que vêm com crianças. Tem muitos apartamentos também que não possuem garagem, se você possui um carro e tudo mais. Então é preciso ficar atento a todos esses pontos antes de alugar um apartamento. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é a reserva. Bom, normalmente todas as empresas de imobiliária e todos os donos dos apartamentos, eles pedem esse valor de reserva para você guardar o seu apartamento. Por exemplo, você gostou desse apartamento, você quer guardar ele, né? Não quer que mais ninguém alugue. Então você vai lá e faz o pagamento de uma reserva. E o valor desse pagamento normalmente é ou a metade do valor do aluguel ou o valor do aluguel inteiro. Então aí você garante que o seu apartamento já é seu e não vai ser alugado por mais ninguém, tá? E aí, na hora de você fazer o contrato, esse valor da reserva é descontado no valor do total do contrato. Uma das coisas muito importantes é que essa reserva, ela não é devolvida. Então, caso você desista de ficar com esse apartamento que você fez a reserva, as imobiliárias com certeza não vão devolver o seu dinheiro, porque isso faz com que elas percam vendas, né? Percam os clientes. Então, normalmente não é devolvido essa reserva se você já fez o pagamento. Bom, ainda falando sobre as reservas, é muito importante vocês terem cuidado em fazer reserva com qualquer pessoa, ou qualquer imobiliária, ou qualquer empresa. Já é difícil, né, de você contratar alguém pessoalmente. Agora imagina vocês que estão aí ainda no Brasil procurando apartamento, aí vê um apartamento barato e querem fazer reserva assim online de alguém que, né, nunca viu na vida. Bom, eu sempre indico que vocês procurem referências. Referências é tudo nessa vida. Ou seja, você procurem pessoas que já alugaram com esse dono ou com essa imobiliária ou nesse prédio. E fique atento, né? Porque nunca faça reserva para alguém que você nunca ouviu falar ou que alguém que você conhece também nunca ouviu falar. Então, aqui existem muitos golpes, infelizmente, tanto dos próprios brasileiros quanto dos argentinos. Costumamos ver muitos golpes, né? Aqui a gente diz estafas sobre esse assunto, então fiquem sempre atentos. E sempre atentos também a valores muito abaixo da média, porque a gente sabe que tem uma média ali de aluguéis, e se esse valor está muito abaixo da média, desconfie, não caia nesses golpes, por favor. Bom, e aproveitando que a gente tá nesse vídeo, né, sobre aluguéis, e eu falei um pouquinho para vocês sobre os serviços de água, luz, internet, essas coisas, vou deixar aqui do lado para vocês os valores que estamos tendo, né, desses serviços mais comuns, como luz, água, internet, expensas e etc. Acho que o vídeo foi isso hoje. Se você tiver qualquer dúvida mesmo, eu vou estar lá no WhatsApp.
Se você não conhece, eu sou assessora da EP, então a gente trabalha para vocês não terem nenhuma dúvida. E a nossa assessoria também oferece uma reunião mesmo antes de você contratar o pacote com a gente, para você tirar todas as suas dúvidas. Você pode chamar os seus pais, seus amigos para tirarem todas as dúvidas mesmo. A gente apresenta a cidade, a universidade para vocês e tudo mais, como é a documentação, os ingressos e tudo mais. Ou seja, como eu falei, a gente trabalha mesmo para vocês não terem dúvida nenhuma. Então, muito obrigada por ver esse vídeo até o fim. E qualquer coisa pode me deixar aqui no comentário também ou me chamar no WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Beijinho, muito obrigada e tchau, tchau!